Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Vinícius Emanuel, sou engenheiro civil, especialista em projetos em 3D. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a mais potente ferramenta que existe hoje no mercado para a gente trabalhar com projetos em 3D. Se você é engenheira civil e pretende e sonha aí em algum dia poder trabalhar de casa atuando na nossa área, você precisa conhecer essa ferramenta que eu vou te mostrar aqui hoje. Uma ferramenta incrível, gratuita, com uma certa facilidade para ser aprendida e que tem um potencial de resultado de entrega final de projeto absurda. Você vai conseguir aí atender os clientes mais exigentes, aumentar demais a qualidade da entrega das tuas imagens, dos teus vídeos, dos teus serviços em 3D. Com isso aí aumentar o faturamento do teu escritório. Então, se você é engenheira civil, não esquece aí de se inscrever no canal, curtir aqui o vídeo e ativar aí o sininho para você não perder nenhum vídeo que eu for postar aqui daqui para frente. Toda semana, às terças e às quintas-feiras, às 6 horas, tem conteúdo novo aqui no nosso canal do YouTube, beleza? Então, não se esquece aí de se inscrever e de ativar também o sininho aí das notificações. E que ferramenta poderosíssima que é a Unreal Engine. Esse motor gráfico, né, é um motor de jogos. Ele foi desenvolvido para a criação de jogos, mas que aí, com o passar do tempo aí, descobriram o potencial que ele tinha para trabalhar com projetos arquitetônicos. Para a gente conseguir trabalhar com ele usando essa parte aí de projetos em 3D, de projetos arquitetônicos para visualização de imagens, de vídeos, enfim. E cara, que bom que descobriram esse potencial que o programa tem, que realmente é fantástico. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, não tem como em uma aula, em um vídeo aqui, mostrar 20% do programa. Eu vou mostrar aqui uma porcentagem bem pequena, eu vou mostrar para vocês aqui só alguns pontos aqui, algumas configurações iniciais, e já com esses pontos bem básicos vocês já vão ter noção já do potencial de fogo que tem esse programa. E eu deixei aberto aqui um projeto de exemplo para a gente conseguir explorar ele aqui e eu mostrar para vocês um pouquinho do poder da ferramenta. Então vamos lá, a gente consegue já de cara assim, sem olhar muito, sem mexer em muitas configurações, a gente já consegue ter uma noção da extrema qualidade que ele entrega para a gente. A qualidade que a gente consegue ter aqui de iluminação, de materiais, de cálculo de luz, enfim. A qualidade que ele entrega aqui sem mexer em quase nada, só de abrir o projeto, só de colocar aqui os blocos e de fazer aqui um mínimo refinamento aqui na questão da iluminação, a gente já tem isso daqui acontecendo. E o mais legal desse programa é que ele trabalha em tempo real. Então, todas as coisas que a gente já está vendo aqui já vão ser praticamente o render. Isso aqui não existe um tempo de renderização. A maioria dos programas concorrentes, V-Ray, Corona, vários outros programas que são também de ponta, são de alta qualidade, você vai levar um tempo para renderizar as imagens, vai levar um tempo muito maior. Se você quiser fazer uma animação, quiser renderizar um vídeo, no Unreal, no caso do Unreal, tudo acontece em tempo real. Então a gente já está vendo aqui o cálculo da iluminação acontecendo, a gente já consegue ver o rebatimento de luz. Todos os pontos que são pontos cruciais para um projeto 3D de alto nível, a gente tem aqui dentro do programa e tem em tempo real. Só para vocês terem uma noção da qualidade do que a gente está falando aqui, esse programa é inclusive utilizado pela Disney para fazer alguns takes de alguns vídeos, de alguns filmes, enfim. Então aqui vamos dar uma olhada aqui pelas configurações iniciais, as configurações básicas, né? Primeiro sobre o layout aqui da tela do programa. A gente tem aqui na esquerda, nesse canto superior, algumas outras perspectivas. A gente consegue ver o projeto com perspectiva, igual a gente está vendo aqui, mas a gente também consegue ver ele como se fosse planta baixa. Então a gente tem a vista superior, inferior, lateral, enfim. A gente também consegue criar câmeras aqui dentro, na hora que a gente for criar a nossa foto, criar o nosso vídeo. A gente consegue posicionar a câmera que a gente quiser aqui. Então, ó, tem alguns pontos aqui de câmeras que já estão configurados aqui para a gente dar uma olhada, tá vendo? Eu posiciono a câmera aqui onde eu vou querer tirar a minha imagem.
um detalhe muito importante, que essa câmera aqui dentro, a gente tem aqui, ó, assim que eu clico na câmera, bem parecido lá com o Revit, ele abre para mim a tela de detalhes. Lá no Revit, quando a gente está modelando alguma coisa, algum elemento, e a gente clica no elemento, ele abre a tela de propriedades, para mostrar todas as configurações daquele elemento ali para a gente configurar. E ele aqui é bem similar. Eu clicando ali, selecionando a câmera, ele me abre aqui a aba de detalhes. Dentro dessa aba de detalhes eu consigo mexer em todas as configurações da câmera, inclusive essas configurações são as configurações de câmera real. Então a câmera fotográfica mesmo que a gente encontra no mercado, que os fotógrafos usam para fazer filmagens, tirar fotos, né, de projetos arquitetônicos, a gente tem aqui todas as configurações. Então a gente consegue configurar lente, consegue configurar distância focal, consegue configurar foco, enfim. Todos esses pontos, todas essas configurações, a gente vai ver nos vídeos mais para frente, que eu vou soltar aqui no canal, mostrando para vocês com calma, passo a passo, tudo que você precisa saber. É óbvio que o programa, por ele ser um motor de jogos, ele tem muita coisa, ele tem muita configuração para mexer aqui dentro. Mas já te garanto que você não precisa saber nem metade para você conseguir chegar a resultados como esse daqui. O que você precisa saber mesmo de fato do programa, a parte que você precisa dominar é bem pequena. Começa com algumas poucas configurações, com alguns poucos ajustes que você dominar, você já vai conseguir já fazer qualquer tipo de projeto arquitetônico. Então você não precisa se preocupar com o tamanho do poder de fogo que o programa tem. Então, ao invés de você criar esse lado de pensamento de que o programa é muito grande, então ele vai levar muito tempo para aprender, tem muitas configurações, ao invés de levar para esse lado aí, pensa que você não precisa dominar metade do programa para você conseguir fazer projetos como esse daqui. Eu vou te mostrar nos próximos vídeos bem práticos, bem criando do zero os projetos contigo. Eu vou te mostrar do zero até chegar num projeto arquitetônico nesse nível aqui, o que você precisa saber. E você vai entender que você não precisa de tantas configurações, não precisa dominar tantas configurações para conseguir fazer projetos como esses daqui, tá? E aí, ó, a gente consegue fazer ele além de a gente conseguir criar imagens, criar animações, eu vou dar um play aqui, ó. A gente consegue fazer como se fosse um jogo. Então você vai entregar esse arquivo aí para o teu cliente e o teu cliente ele vai conseguir visualizar com riqueza de detalhes. Ele vai conseguir fazer um passeio virtual aqui pelo projeto da casa dele, olhando cada detalhe como se fosse um jogo. Isso daqui é surreal, cara. É surreal o poder que esse programa tem, a qualidade que esse programa te entrega. Dá só uma olhada no nível de detalhe, no nível de acabamento que a gente consegue chegar com poucas configurações aqui dentro. Ó. A gente consegue ver com riqueza de detalhes aqui cada elemento. A maquete ela fica completamente interativa. Então o cliente vai ter uma experiência imersiva aí do projeto que você está desenvolvendo para ele. Não tem comparação em você entregar um simples projeto com uma planta baixa, pronta. Você vai executar uma obra e você vai mostrar para o seu cliente uma planta baixa, um projeto arquitetônico feito em planta baixa, em cortes. Não tem a mínima comparação com você entregar algo parecido com isso daqui. O cliente vai conseguir se enxergar dentro do projeto. Ele vai conseguir fechar os olhos ali e se imaginar dentro do projeto. Através dessas imagens, através desses vídeos, através dessas maquetes interativas que a gente consegue criar aqui dentro, é como se o cliente estivesse no futuro ali, enxergando com detalhes como a casa dele vai ficar, como o apartamento dele vai ficar quando estiver pronto, né? Ou se você for executar a obra, quando você entregar lá a execução já pronta, tudo finalizado, como vai ficar aquilo lá quando estiver pronto. Você vai conseguir mostrar para o teu cliente através dessas representações aqui, seja imagens, seja vídeos, seja essa parte de interatividade. Então, eu mostrei para vocês aqui onde seleciona a câmera, né? Que a gente consegue mostrar aqui, posicionar alguns pontos aqui de câmeras para a gente tirar as imagens, tirar os vídeos, enfim. Aqui em cima também, ainda no canto superior esquerdo aqui, a gente tem algumas outras opções de visualizar o projeto. Então a gente está vendo aqui o projeto no sistema ali de iluminado, que é o sistema real, é o mais próximo do real de como vai ficar a renderização final. A gente consegue também ver ele sem iluminação nenhuma, para a gente ter noção de como é que ficaria. Isso aqui eu não costumo usar, tá? Essa parte aqui.
Geralmente, se a gente vai mexer aqui, vai trabalhar com a humanização aqui da cena, eu vou arrastar um sofá de um lado para o outro e tal. Eu posso até usar esse modo apagado aqui, que ele é um pouco mais leve, né? Mas geralmente eu não uso não. Até porque esse modo iluminado aqui, além de eu conseguir visualizar aqui como vai ficar, como o cálculo de luz está, ele não é pesado, né? Ele não tem uma diferença tão grande assim do iluminado para o apagado, pelo menos aqui na minha máquina e nos projetos que eu trabalho, tá? A gente tem aqui ver por wireframe, como se fosse por linhas, né? Também não costumo usar, mas enfim, só te mostrando que existe. A gente consegue ver somente iluminação, para a gente conseguir fazer um estudo mais aprofundado e mais técnico de como que está a iluminação da cena, para eu entender aqui onde está o rebatimento de luz, onde que está batendo sombra, os pontos onde as sombras estão mais fortes ou mais fracas, para eu ajustar isso quando eu estiver fazendo a iluminação. Tudo isso que eu estou te falando são pontos, são vídeos que eu vou trazer aqui para o canal mostrando passo a passo, detalhado, tá? Pode ficar tranquilo. Esse vídeo aqui é só para te mostrar um pouquinho do poder da ferramenta, mas a gente vai analisar com calma, vai entender, vai estudar e vai aprender com calma cada ponto desse que eu estou falando aqui e que você vai precisar para fazer projetos como esse daqui, tá? Então aqui em cima a gente viu aqui, tem várias outras formas, né, de visualizar o projeto. Aqui dentro desse cubozinho aqui, ó, a gente tem a parte de criar, que é aqui onde a gente vai mais usar, né, essa ferramenta aqui, é que através dela a gente vai criar as luzes que eu vou trazer para a cena, formas, caso eu queira criar algum cubo aqui, por exemplo, ó, vou criar um cubo, vou trazer ele, já criou, vou trazer ele aqui para a cena. Se eu for modelar alguma coisa, né, eu fiz o projeto no Revit, eu esqueci de modelar algum elemento, eu consigo, ele tem aqui algumas ferramentas básicas também de modelagem que eu consigo fazer a modelagem aqui, caso eu precise, tá? Dentro desse criar aqui, e dentro do criar também a gente tem todas as luzes, então a gente consegue posicionar aqui diversas luzes, vou mostrar depois passo a passo a diferença de cada uma delas, qual é a melhor, quais que a gente geralmente usa, tá? E esses outros itens aqui a gente não costuma mexer tanto, beleza? Bom, e aí continuando aqui, mostrando aí na parte da interface aqui do programa, a gente tem aqui, ó, a setinha aqui do mouse, né, que é a letra Q, que eu consigo selecionar os meus objetos, tá? Como qualquer outro programa, eu consigo clicar aqui e ir selecionando cada objeto que eu tiver na cena. Do lado eu tenho aqui a ferramenta de mover, a tecla de atalho é a letra W, então eu tenho aqui, ó, os eixos para movimentar, eu posso movimentar aqui no eixo X, no eixo Y ou no eixo Z, tá? Eu tenho aqui os três eixos aqui para eu movimentar os meus objetos. Aqui eu tenho a ferramenta de rotacionar, a tecla de atalho é a letra E. Então, se eu clicar, manter apertado, manter pressionado o meu botão esquerdo, eu consigo rotacionar aqui, ó, os meus objetos na minha cena, tá? Vou dar um Ctrl Z para voltar à posição original. E aqui eu consigo também escalonar o meu projeto, então eu consigo aumentar a escala dele, tá? Em um eixo só, em um eixo específico, ó, em um eixo só. Opa, deixa eu clicar na mesa de novo. Eu consigo escalonar ele ou em um eixo só ou nos três eixos ao mesmo tempo, que ele vai fazer uma escala proporcional, né? Então eu vou aumentar ou diminuir aqui o tamanho do meu objeto, só que de forma proporcional, nos três eixos ao mesmo tempo, tá? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para ele voltar aonde estava aqui na parte inicial. Pronto. Aqui a gente consegue também calcular, aqui ó, quando eu for movimentar o meu objeto, por exemplo, ó, eu vou movimentar o meu objeto. A medida de unidade aqui dentro do Unreal é em centímetros, então eu tenho essa ferramenta de grid aqui, ó, que vai me permitir movimentar os meus objetos de 10 em 10 centímetros, tá? Eu consigo configurar, se eu quiser mexer em um, eu vou ter uma precisão maior aqui, ó, para alterar, tá vendo? Ele vai dando travadas, vai dando umas travadazinhas sempre que bate aqui o número. Então, se ficar de 10 em 10, ó, ele vai travando o meu elemento de 10 em 10. Se eu colocar ele de 50 em 50, eu vou mexer ele de 50 em 50, tá vendo? E aí eu consigo ter um controle melhor. Se eu quiser um controle mais preciso, movimentar só um pouquinho para um lado para o outro, deixo ele no 1, ou então eu desabilito ele, que aí ele fica sem travar em momento nenhum o meu objeto. Então eu tenho um movimento livre dele aqui para eu controlar, tá? O grid é isso. Essa parte aqui do ângulo é a mesma coisa do grid, só que para o ângulo. Então, ó, eu consigo rotacionar o meu objeto de 10 em 10 graus, que ele já está configurado ali para isso, de 10 em 10 graus. Mas eu também posso alterar. Eu não quero mexer de 10 em 10 graus, eu quero mexer de 90 em 90. Então, a cada movimento que eu fizer com o mouse aqui, ó, ele vai rotacionar em 90 graus o meu elemento, o meu objeto, tá?
Se eu quiser um cálculo mais preciso, eu posso deixar aqui de 5 em 5. Ou então, assim como no grid, eu posso desabilitar. Que aí eu vou conseguir rotacionar qualquer ângulo que eu quiser. Tá? O escalonar é exatamente da mesma forma. Então, se eu estou com a ferramenta de escalonar ali ativada, a tecla é R, né, de atalho. Eu vou mexer ele de aqui, ó, vou escalonar ele de 0,25 em 0,25. Mas eu posso alterar isso também. Vou mexer aqui ele de 1 em 1, por exemplo. Tá? Vai dobrando de tamanho. Tá? Ou também desligar e aí eu vou escalonando da forma como eu quiser. Beleza? Aqui a gente tem a velocidade da câmera, então percebam que eu vou movimentar minha câmera. Como é que eu faço essa movimentação aqui? Eu deixo o botão direito pressionado. O botão direito pressionado vai virar aqui como se fosse os meus olhos aqui, ó, tá? Como se fosse os meus olhos, é o botão direito pressionado. E aí, junto com o botão direito pressionado, eu vou usar as teclas do atalho aqui, eu vou usar as teclas do teclado aqui, W para ir para frente, S para ir para trás, A para eu ir para a esquerda, D para eu ir para a direita, tá? Então, como se fosse um jogo, né? Se você já jogou alguma vez aí algum jogo no teu computador, exatamente as mesmas teclas, exatamente da mesma forma como funciona o jogo. Então, eu vou apertando aqui nessas teclas e eu vou direcionando aqui a minha visão, como se fosse do meu personagem, como se eu estivesse ali dentro ali do projeto e eu consigo me movimentar, tá? Para eu subir a câmera, subir a minha visão, né? A letra E, e para descer a letra Q. Isso aí já é um bom exercício para você fazer assim que você instalar o programa, para você abrir aí o programa e ficar se movimentando até você se acostumar. Virar natural você fazer esse tipo de movimentação aqui, que vai te ajudar bastante na hora de apresentar o projeto para o teu cliente, tá? E aqui, ó, essa velocidade da câmera aqui, a velocidade com que eu me movimento aqui dentro do projeto, eu consigo configurar aqui em velocidade da câmera. Então, se eu deixar aqui em 0,01, eu vou dando aqui, ó, eu vou andando aqui, ó, eu vou dando toques bem suaves na minha movimentação, bem lento, tá? E se eu aumentar aqui bastante, eu vou começar a navegar, ó, bem mais rápido. Você fica até com um projeto pequeno, sendo de interior, você fica até com dificuldade de navegar, porque ele está se movimentando muito rápido. Então, geralmente, quando eu estou aqui dentro de algum ambiente, eu trabalho com 0,03, mais ou menos, tá? 0,04 já ficou um pouco melhor. Beleza? Entre 0,03 e 0,05 para um ambiente pequeno, eu acredito que seja o ideal, tá? E aí, se for um projeto muito grande, se estiver fazendo um prédio, por exemplo, você pode ir aumentando ali. Para você aumentar a velocidade da câmera sem precisar ir ali no ícone, é só você rolar o scroll do teu mouse. Então, se eu rolar o scroll do mouse para frente, como se estivesse dando zoom, ele aumenta ali a velocidade da câmera. E se eu der um scroll aqui, ficar rolando a bolinha do scroll para trás, ele vai diminuindo ali a velocidade da minha câmera. Beleza? As configurações iniciais, as telas iniciais, a interface do programa, o que você precisa saber assim, só ao abrir o programa, os primeiros passos seria isso. Eu vou trazer mais vídeos aqui para te mostrar passo a passo, vou te mostrar a ferramenta, como que ela funciona por dentro. A gente vai criar projetos do zero. Então vão ter vídeos aqui no canal em que a gente vai pegar do zero. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, me siga lá, @Vinicius_Emanuel. Eu vou soltar algumas enquetes lá de alguns projetos que nós vamos decidir juntos qual tipo de projeto que eu vou fazer. E a gente vai criar do zero, a cena do absoluto zero. Simulando como se um cliente tivesse chegado até você, te contratado para fazer algum tipo de projeto. E aí o que você precisa saber? Te dá o norte ali, desde o zero até a entrega final para o teu cliente. Tá? Então, se você ainda não me segue no Instagram, me segue aqui, @Vinicius_Emanuel, que a gente vai fazer essas decisões por lá. E, mais uma vez, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho aqui das notificações, que vão ter mais vídeos aqui que eu vou te mostrar tudo, a ferramenta do absoluto zero, até você conseguir fazer projetos arquitetônicos extremamente realistas como esse aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!